Vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores e mais complexos escândalos do Brasil recente. Mas olha, isso aqui é mais do que uma história de fraude. É um verdadeiro raio-x de como o poder realmente opera por aqui. Tudo costurado por um ensaio que conecta cada um desses pontos. Bom, tudo começa com um número que a gente mal consegue processar, né? 41 bilhões de reais. Esse foi o tamanho do rombo. Para ter uma ideia, esse é o segundo maior escândalo financeiro da nossa história recente. É uma cifra que, sinceramente, choca pela escala. E aí, o ensaio que a gente está usando como base traz uma reflexão muito interessante sobre a nossa cultura. Essa capacidade quase única que o brasileiro tem de transformar até o escândalo mais cabeludo em uma novela. Não é que a gente não se importe, mas talvez seja um jeito de conseguir digerir o absurdo, de domesticar um pouco o horror. Mas aqui está o ponto central, o pulo do gato. A gente não está falando só de dinheiro. Essa história toda é uma aula sobre a mecânica do poder no Brasil. O protagonista dessa trama entendeu de um jeito quase instintivo que por aqui o poder não se toma na marra, ele se negocia. O nome dele é Deniel Vorcaro, e segundo a imprensa, com base em documentos da Polícia Federal, ele soube como ninguém jogar em todos os campos do tabuleiro político. E isso só reforça a tese do ensaio. A gente tem um sistema que não apenas se deixa capturar, mas que parece se oferecer de bandeja. E se parecia grande, é agora que a história ganha uma nova dimensão. Vamos dar uma olhada da teia de poder que, segundo o ensaio, se formou em torno do banco. E olha, os nomes que aparecem são de primeiríssimo escalão. O que realmente impressiona aqui é essa lista, né? Vai de ex-ministro do Supremo a ex-presidentes da República. É exatamente o que o autor chama de a República dos Bacharéis, uma elite que parece transitar por uma esfera própria, muitas vezes acima das regras comuns. E agora a gente pisa num terreno ainda mais delicado, talvez o mais sensível de todos, o Supremo Tribunal Federal. O ensaio levanta questionamentos muito sérios sobre a imparcialidade de algumas figuras da corte. Vamos só acompanhar essa linha do tempo envolvendo o ministro Dias Toffoli. Começa com uma viagem num jato particular com o advogado de uma das partes. Pouco depois, ele se torna o relator do caso. Aí surgem reportagens sobre laços familiares e, por fim, decisões que impuseram sigilo ao processo, o que, nas palavras da Associação de Delegados da PF, causou uma legítima perplexidade institucional. A pergunta que fica no ar é: e a imparcialidade? E quando a gente acha que já viu todos os números astronômicos, aparece mais um. 129 milhões de reais. Mas o que será que esse valor significa nessa história toda? Pois é, esse é o valor de um contrato entre o banco e o escritório onde a esposa do ministro Alexandre de Moraes atua, e aqui diversos juristas apontam uma questão crucial. Mesmo que não haja nada de legal, a situação arranha o que eles chamam de aparência de imparcialidade. Ou seja, não basta ser imparcial, é fundamental parecer imparcial. Ok, a gente viu todos esses pontos, nomes, valores, mas como é que a gente conecta tudo isso? O ensaio nos oferece uma ferramenta teórica para a gente entender que nada disso parece ser só uma grande coincidência. O nome disso é captura institucional. É um conceito que descreve o momento em que o Estado, que deveria servir a todo mundo, acaba sendo cooptado para servir a interesses privados. Em vez de trabalhar para o bem comum, ele passa a trabalhar para uma minoria muito específica. E por que isso acontece com tanta frequência por aqui? O ensaio usa a ideia de dependência da trajetória, ou path dependency. Pensa que a história do Brasil é como um trilho de trem. Esse trilho foi construído com patrimonialismo, com corporativismo, e ele nos leva quase que inevitavelmente a esse destino. Escândalos como este não seriam acidentes de percurso, mas a estação final dessa linha. Tá, mas como é que essa engrenagem toda funcionava na prática? E a pergunta mais importante de todas, claro: no fim do dia, quem é que paga essa conta? Basicamente, era um esquema Ponzi com uma roupagem sofisticada. O banco prometia lucros completamente fora da realidade para atrair investidores. E aí, usava o dinheiro dos novos para pagar os antigos. Era um castelo de cartas. E quando ele desabou, deixou um rastro de prejuízo para mais de 1,5 milhão de pessoas. E aqui vem a parte talvez mais cruel da história. Os lucros gigantescos foram privatizados, ficaram na mão de poucos. Já o prejuízo bilionário, esse foi socializado. Quem cobre parte disso é o Fundo Garantidor de Créditos, que somos todos nós que financiamos. No fim, a conta chega para todo mundo, em forma de juros mais altos e crédito mais caro.
E depois que tudo veio à tona, o que aconteceu? O ensaio descreve uma verdadeira blindagem institucional. O principal envolvido foi solto em poucos dias, a investigação foi freada por decisões judiciais e qualquer tentativa de uma CPI no Congresso foi barrada. É o sistema se autoprotegendo em tempo real. É aquela expressão fantástica do Nelson Rodrigues, o óbvio, o lante. Um banco oferecendo o impossível, a justiça sob suspeita e a política travando a investigação. São verdades tão gritantes, tão na nossa cara, que de tão óbvias a gente corre o risco de nem enxergar mais. E com tudo isso, a gente chega à pergunta final, a que realmente importa. Esse escândalo todo é um ponto fora da curva, um sistema que falhou? Ou será que isso é justamente a prova de que o sistema está funcionando exatamente como ele foi projetado para funcionar? Toda esta análise que fizemos foi baseada no ensaio A República dos Malandros, Bacharéis e Banqueiros, escrito por Daniel de Carvalho. É uma leitura sem dúvida essencial para quem quer entender não apenas este escândalo, mas o próprio Brasil.